Boa noite a todos. Hoje, dia 7 de setembro, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione. Hoje, com Joana de Ângeles. Então, nosso muito boa noite a todos que estão aqui presentes, a todos que irão assistir em momento oportuno a nossa gratidão. Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, capítulo 86, de Chico e Emmanuel. Estás doente? E esse texto foi baseado em Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possam restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues tristes, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais dependes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que foram emprestados pelo poder divino de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração. E permanece convicto de que cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui
ou além, o Senhor te levantará. Emmanuel. Tem alguém para prece, Vera? A Marineide está aí? Estou aqui. Então, por favor, minha querida. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, equilibrar as nossas mentes, pedir permissão a Jesus, aos benfeitores espirituais desse estudo de Paulo, para que possamos, nessa noite de domingo, não só ter acesso aos conhecimentos, mas, antes de tudo, absorvê-lo, para que consigamos colocá-lo na nossa vivência diária. Jesus querido e amado, envolva todos nós, especialmente aquela que vai conduzir esse encontro conosco, para que assim consigamos nos conectarmos contigo e com isso sentirmos o teu amparo. Ser conosco nessa noite e em todas as noites de nossa caminhada evolutiva. Hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, todas. Eu não estou vendo muito, só vejo um pouquinho vocês aqui, uma turminha, né? Mas é bom estar com vocês e a gente poder refletir. A prece da Marinês me fez lembrar, né? Quanto a nossa doutrina é rica e abençoada na literatura. E a literatura, para o ser humano, é algo muito interessante, que, inclusive, se estuda isso. Como é que a literatura age no ser humano? E quando a gente estuda no coletivo, porque a gente aqui, né, obrigada, Marinês, pela prece, por lembrar, por quem vai conduzir, mas o mais importante é quando a gente compartilha nossas impressões da leitura que é proposta. Então, a gente tem uma literatura riquíssima. Joana é maravilhosa. A gente tem, eu acho que os apóstolos, quando pensaram em anotar também, já era algo assim, né? Porque quando você lê algo escrito por alguém, você dialoga com aquela pessoa. Então, nós dialogamos com Paulo, dialogamos com Mateus, dialogamos com Lucas, e a leitura, seja ela qual for, ela gera na gente alguma coisa, provoca na gente emoções, sentimentos, reações. E quando a gente trabalha junto, o ouvir a impressão que o outro teve, a percepção do outro, troca com a minha, e isso vai enriquecendo a todos nós. Então, isso também é uma parte da proposta do estudo da obra de Joana, né? Todos os estudos a gente está baseado em livros, mas Joana é mais atual aqui, mais chão, né? E embora outro dia estava conversando com a Mágida, que a gente está engatando nessa construção, às vezes o espírita tem um pouco de receio de estudar Joana. Mas, gente, leiam, tentem. Vocês vão ver o quanto ela é chão, o quanto ela traz o evangelho num contexto atual e simples para nós compreendermos. A gente aqui tenta colocar um pouquinho mais simples, resumido, porque também nós não dominamos assim o estudo da Joana, né? A proposta de hoje a gente foi lá para o Triunfo Pessoal, que é uma das obras, e tem 2 capítulos bem no começo que fala sentimentos e vontades. E assim, quem não leu ou quem leu há muito tempo, depois dá uma olhada, são pequenininhos,
mas são muito profundos e interessantes. Para contextualizar, a gente começa com contexto, né? Físico. Nem todos aqui estavam, acho que o ano passado ou o outro ano, não me lembro, eu fiz uma casinha que tinha o porão, a sala e o subsolo, né? Lembram disso? Essa teoria do cérebro triuno, né? São 3 níveis, né, do nosso cérebro que ele vem sendo construído ao longo da história da humanidade. Então, nós temos lá, ainda temos até hoje, né, que com a evolução das espécies, dos animais, nós também somos animais, o nosso corpo físico vai se modificando conforme a gente modifica o nosso meio ambiente, as nossas necessidades. Então, o físico vai acompanhando. Assim como a gente, né, como chuta muito cachorro numa encarnação, na próxima o pé pode vir meio torto, né? Então, também tem essas coisas. Mas o cérebro, ele hoje está nesse formato, né? Nós temos lá no meinho, aqui, bem aqui dentro, atrás, né? Nós temos o cérebro reptiliano, que é lá o cérebro primitivo, o primeiro, o antigo, da onde se originam os instintos. É um cérebro que encarrega de nossas funções corporais básicas, como a respiração, a digestão, batimento cardíaco, e se encarrega de respostas musculares reflexas. Estoura um negócio do meu lado, a gente rápido vira, né, para aquilo. Então, são reflexos, são instinto, coisas básicas. Depois a gente tem o cérebro límbico, que está ali um pouquinho mais em cima, que é onde tem o ponto, né, das emoções. Nos diz se gostamos de algo ou não, de quem sentimos afeto ou não, de coisas que sentimos atraídos ou quais recordações, que ali também fica memória, nos fazem tristes ou alegres. E aí nós temos um outro nível do cérebro, que é o cérebro neocortical, que nos permite analisar a informação. Ele processa, é o intelecto, né? Ele vem, trabalha tudo aquilo que está lá dentro. E o nosso cérebro, os cientistas hoje, a neurociência está bem avançada, eles detectam partes, né, que são responsáveis por certas coisas. A parte da memória, a parte da visão, a parte disso, a parte daquilo. Todo o nosso cérebro tem isso, tem partes responsáveis. Então, é a parte material por onde o espírito se comunica. É a máquina principal que ele faz mover todo o resto. O cérebro controla o nosso corpo. Lá, muito antigamente, se tinha a ideia de que o que controlava o corpo era o coração. Mas o coração é só uma bomba, né? Ele bombeia o sangue, ele faz o sangue mover. E o movimento do coração é controlado também pelo cérebro. O andar, o respirar, todo o movimento do corpo, seja ele consciente ou não, ele se origina do cérebro. E há um piloto que move e que controla esse cérebro. Não que o cérebro faça sozinho. Ele tem um controle, ele tem um piloto. E esse piloto é o espírito. Sou eu, é você, que fazemos mover toda essa máquina.
Então, só para a gente ter uma pequena ideia, né, desse caminho que as coisas fazem. E aí, na nossa obra da Joana, né, que... Deixa eu tirar vocês aqui. A obra da Joana, que fala primeiro dos sentimentos, né? Ela traz ali. Os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, compreender, sentir e compartilhar as emoções que vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Então, o sentimento, ele expressa a capacidade, o que eu já aprendi. A gente vai ver mais para frente a questão dos animais. Se alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone e avisa, porque eu não estou... Só se a mãozinha aparecer aqui. Estou Verá, tentando botar isso... vai lá no Fala. visualizar. Eu tô do lado, Hum, eu tô do lado de cá, né? Então eu aproveitei para fuçar um pouquinho. Vai lá em cima no visualizar e põe a na barra que opção desce... Ah, lado a lado, vários palestrantes. show meeting... Ah, bom, o meu... É no Aí eu fui para a visualizar. Aí reunião. você vai ver as pessoas ao lado e a tela aqui no. Eu estou vendo Se não, continua, Margarida. desculpa. Agora eu vim para a reunião e não estou enxergando o meu. Peraí, cadê outro dia? Aqui, my screen. Ok, achei. É que o meu está em inglês. Aham. Aí, meeting e meu... Ok, vocês estão de um lado agora e a coisa está ali. Se levantar a mão, acho que eu vejo, mas se puder ajudar, vamos lá. Pode deixar que eu falo. Aí, agora que ele não passa. São os mecanismos que conduzem a humanidade ao longo do processo evolutivo, através do qual o self adquiriu conhecimento e experienciou as conquistas que lhe exornaram na realidade. Ao longo das trocentas encarnações, nós... Ao longo das encarnações, a gente vai aprendendo coisinhas ao longo da caminhada. Cada encarnação a gente vai aprendendo. Aquilo vão sendo bases que vão solidificando para a gente aprender uma nova etapa. Todo, todo mundo começa de uma base, né? Você aprende primeiro as vogais, depois as consoantes, depois você junta letrinha com letrinha, forma sílaba para aprender palavra, para aprender frase. Assim nós somos. Nas encarnações passadas, a gente vem aprendendo e solidificando aprendizados para passar para etapas mais avançadas. Ninguém chega aqui primitivo nesse planeta e na encarnação seguinte ele já está lá no top. Não, há a necessidade desse processo lento. E os sentimentos é um mecanismo que conduz a humanidade ao longo do processo evolutivo. Os sentimentos nos conduzem. Se eu tenho raiva, ódio, sentimento de vingança, eu vou para um caminho. Se eu tenho sentimentos de empatia, de tolerância, eu vou para outro. Então, os sentimentos nos conduzem na evolução. Tudo bem até aí? Eu estou falando grego. A Mágida fugiu? A Mágida sumiu daqui. Eu falei, ó, fugiu. Inseridos no sistema nervoso central, respondem pela afetividade e pelo comportamento.
nutridos por moléculas específicas que são produzidas pelos neurônios cerebrais, tipificando os diversos bióticos humanos através das emoções. Existe todo um caminho elétrico, energético, que o sentimento faz mover, né? Se eu pessoalmente, se eu ver um animalzinho daquele minúsculo chamado barata, todo o meu corpo se liga num alerta gigantesco e ele faz todo o corpo se mover, reagir, né? Lá nos primórdios, o homem primitivo, né? Quando via um animal feroz, aqueles bichos enormes que comiam homens, ele ligava um motor e saía. Aí ele tinha emoções, reações, né? Reflexo de medo, de proteção, de fuga, né? E a gente vai desenvolvendo, trabalhando essas emoções para sentimentos e vai desenvolvendo o nosso cérebro, né? Que vai criando também mecanismos, movimentos, ampliando o sistema nervoso, que nos traz melhores respostas. Aí que mora o perigo. Quando se encontram sob o comando da vontade dignificada, os sentimentos constituem instrumento valioso para equipar o indivíduo de equilíbrio e conduzi-lo aos fins que persegue. São os sentimentos que dulcificam ou tornam a existência amarga, dependendo do direcionamento que lhes são aplicados. Então, vejamos. Isso, os romances espíritas são muito bons para nos mostrar. Quantos romances a gente vê pessoas com sentimentos de vingança, de ódio, de inveja, e que lhe causam amargura durante a existência. E outros com comportamentos mais de empatia, de tolerância, de amor, se fortalecem, ficam mais dóceis. Mas vamos ver. Fala, Silvia. Vera, quando fala nisso da vontade, né? E eu acho que tudo tem os dois lados, né, tem seus dois lados, né? Tem um texto do Emmanuel que chama Vontade e Destino e do Chico, que fala que tudo, né, depende da vontade. E ele cita alguns exemplos, né, que nem lama e detrito criam o charco. No entanto, se alguém lhe aplica drenagem conveniente, ei-lo que se converte em celeiro de pão. Então, tudo depende da nossa vontade, né? Uhum. Uma coisa pode ser boa, como pode ser ruim. E tem que ter esse equilíbrio. Quando a gente pensa, ele também traz um outro exemplo da nitroglicerina, que ela produz a dinamite, né? Mas quando o homem consegue controlar o uso da nitroglicerina, ele tem muitos benefícios, né, valiosos. Então, tudo depende dessa vontade. Acho que era isso, essa vontade pode tanto destruir quanto trazer bênçãos, né? Tudo depende de como a gente usa.
E aí, se a gente quiser apimentar o negócio e trazer para o dia a dia, temos a tecnologia, a internet. Se for bem utilizada, é uma ferramenta maravilhosa. Agora, ela pode ser mal conduzida. Então, veja bem, nós temos as emoções, ainda temos muito movimento automático, instintivo, ainda temos muito, né? Que eu preciso educar para transformar em sentimentos. E para fazer esse movimento, eu preciso da vontade, né? E quem controla isso é o espírito. Quem controla a vontade é o espírito. Então, assim, se eu não desenvolvo essas habilidades, eu não vou conseguir me transformar. Ah, é culpa do meu cérebro. Aí aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não, nós não vamos ser sempre assim. Tudo bem, tem horas que nosso organismo tem alguma limitação, né? Os casos de encarnação com algum transtorno, uma deficiência, seja ela qual for, ela pode sim nos limitar a algum movimento. Mesmo assim, o espírito continua no comando. Como é que era o nome daquele rapaz gigante deitado? Lembram da história? Jerônimo Mendonça. Isso. Ele não movia mais nada. Mas a vontade daquele espírito era gigante. E por vezes nós temos o corpo perfeito, não temos nenhuma disritmia aqui no cérebro e nos comportamos de maneira que geram sofrimento para nós. Em algum momento, esse comportamento vai nos trazer algum sofrimento. Então, parece uma coisa assim muito difícil de fazer, ela pode ser difícil, pelo nosso nível de estágio de aprendizado, mas ela é possível, nós conduzirmos a coisa. Aí é que a gente precisa trabalhar isso, o comando da vontade dignificada, para poder equilibrar a coisa, né? E os sentimentos serem mais dóceis para a gente seguir a nossa evolução, né? A Joana trouxe alguns exemplos dos daqueles espíritos que encarnam e tentam traduzir um pouco as coisas, né? Embora eles, cada um ao seu tempo, com a compreensão do seu tempo, mesmo assim, adiantados para o seu tempo, frente à massa, né? Então, nós temos, na história da humanidade, sempre tivemos vários espíritos que vêm dando uma puxada, forçando que a gente reflita e compreenda um pouco mais. Então, ela trouxe lá o Max Scheler, que é um psicólogo, filósofo, foi, né? Que ele estudava os sentimentos. E ele relacionou, olha que interessante, ele relacionou com a ideia de valor, graças que os mesmos, ops, graças ao que os mesmos orientam para a opção em torno daquilo que se atribui significado. Se eu tenho um carro, qual significado eu dou
aquele carro. Ele pode ser um objeto que me facilita o transporte, o movimento, o deslocamento, ou ele pode ser um símbolo de poder, um símbolo de status. Qual foi o valor que eu coloquei naquilo? Alguém me deu uma xingada ou fez uma piada. Qual o valor eu coloco naquilo? Eu me ofendo? A minha autoestima desce? Ou eu entendo, de repente, que naquele momento, de repente, aquela pessoa não está bem. Ou ela não tem uma percepção, respeito pelo outro, né? Então, o Marx, ele chamou, dividiu, né, distribuiu em alguns, em dois tipos, né? Os sentimentos superiores e os sentimentos inferiores. É que eu vou abrir meu livro aqui, que eu não abri. Se eu conseguir achar. Eu não vou lembrar de todos os sentimentos, mas sentimentos superiores, a empatia, a compreensão, a tolerância, enfim, não vou lembrar. E os inferiores, a inveja, o ciúme, a vingança, tem vários. Então, ele fez e dividiu. Hoje em dia, em questão das emoções, tá? Nós já trabalhamos diferente, porque havia e ainda há um pouco na humanidade uma ideia de que tem emoções positivas e negativas. A alegria é positiva, o medo é negativo. Não, o medo não é negativo. A raiva não é negativa. Vai depender do que eu faço com ela, porque é necessário a raiva, o nojo, o medo para me defender. Se eu não tivesse nojo, eu ia comer qualquer coisa. Isso pode afetar o nosso organismo. Se eu não tiver medo, eu vou andar na rua, no meio do trânsito, não estou nem aí. Mas a gente tem essas emoções para nos proteger, elas são importantes. O que eu faço com ela é outro ponto. Então a gente vai trabalhando. E aí ele veio falando dos sentimentos, tentando separar, entender o processo de sentimento. Para vocês terem uma ideia, para Freud, sentimento era uma questão física, fisiológica. Mas muitos estudiosos vieram buscando a compreensão e hoje temos muito conceito que o sentimento não é algo físico. Ele passa, ele movimenta, ele tem um movimento físico, mas não é. O amor não é físico, não é porque o coração bater quando você vê uma pessoa que você ama é uma reação. Não é o que causa o amor, né? Então, a gente precisa distinguir essas coisas, né? No princípio do processo evolutivo, porém, eles se encontram em germe nos instintos agressivos ou primários, que os vão liberando até o momento em que passam a exercer atividades especiais na conduta, direcionando as aspirações e os anseios para o belo, o nobre, o bom. Então, olha só, os sentimentos já estão no ser, mesmo no ser primitivo, ainda como germe, ainda como instinto. Aqui eu acho que a maioria já tem 21, 22, 25, alguns, né? Na nossa infância, para lembrar, os animais, cachorro,
não eram diferentes dos cachorros de hoje. Eles eram muito diferentes. Estado evolutivo, meio ambiente, como eles são tratados, né? Hoje a gente pode ter animais dando respostas bem próximas de um sentimento, pelo menos para o seu dono, para quem está junto. Eles demonstram afeto, eles já estão desenvolvendo. Gente, parem para observar os animais de 30, 40, 50 anos atrás e os animais de hoje. Como eles se comportam diferente, como eles respondem diferente. Fala, Ô, Silvia. Vera, eles já Fala. são considerados em muitos países como seres sencientes, que têm sentimentos. Uhum, uhum. Legalmente Exatamente. eles são já são reconhecidos, né? Então, há todo um contexto, né, para a evolução de cada ser. E nós, humanos, que estamos tecnicamente na frente, né, estamos auxiliando, tomando consciência de alguma coisa e entendendo esses seres. Eu ontem, ou antes de ontem, sei lá, tô num lugar meio diferente, que tem uns bichos diferentes. Eu encontrei um esquilo. O esquilo olhou para minha cara, eu olhei para dele. Aí ele se levantou, ficou assim na patinha, ficou segurando as duas mãozinhas, ele olhando para minha cara, tipo, eu confio em ti ou não? Gente, o cachorro é doméstico, um esquilo não é doméstico. E olha a resposta, ele já ficou naquela assim de, ó, tudo bem, ele deve estar respondendo a um instinto, acostumado que algumas pessoas levam comida para eles no parque, né? Mas alguns fogem apavorados quando vê um movimento de um humano na volta. Outros não. Então, ele já. Olha, gente, eu olhava para aquele bicho, a cara dele era assim: será que eu confio nela ou não? Se eu chego perto ou não? Aí sem fazer movimento brusco, fiquei quieta. Aí ele foi, fica com as patinhas, aí ele vai chegando meio perto. Aí ele descobriu que eu não tinha comida para ele e vazou. Aí ele ficou bravo. Mas vejam como os animais têm esse germe de sentimento já nele. Assim como nós tivemos. E nós evoluímos para o que hoje a gente tem de sentimento. Diga, Silvia. Vera, eu vou citar um exemplo aqui. Ah, É, antes eu morava numa casa e no fundo dela tinha um terreno vazio, né? uhum, E uma vez entrou um rato do uhum, terreno. Meu marido colocou os cachorros para dentro, os cachorros acuaram dentro do banheiro e meu marido pegou uma vassoura para matar o rato. Meu marido olhou para o olho do rato. O rato estava olhando no olho do meu marido e meu marido viu que ele estava com medo, Vera. uhum, Ele estava com medo. uhum. A partir daquele dia, eu Nunca moro em mais. casa, a gente tem aquelas ratoeiras de pegar, né? Caixinha. Uhum, Caixinha, a gente se percebe que tem rato, pega e vai soltar. Meu marido pescava. Ele não conseguiu mais matar nenhum animal. Não conseguiu mais uhum, pescar. uhum, uhum. Então, é claro, barata não tem jeito, né? Mas a gente não mata rato mais. Não mata outro bicho. Meu É, marido viu o medo no olho dele, Uhum. de um Sim, rato. e os olhos são as janelas da alma. Gente, eu tinha uma cachorra que faleceu o ano passado, novembro passado.
Era um bicho que foi resgatado. Meus animais são todos resgatados. Ela olhava para mim e ela dizia: obrigada por ter me tirado da rua. Gente, era claro isso. Claro. E os animais têm. E nós já passamos por isso, gente. Nós chegamos hoje, não foi. Foi com aquela base que eu estava falando lá atrás. A gente vai evoluindo e construindo sentimentos. E o sentimento é muito importante para o nosso progresso evolutivo. Seguindo aqui. A aridez do instinto, né? O instinto é árido, é seco, é instinto, não? A fertilidade do sentimento enriquece o ser humano, dando-lhe empatia para lutar e coragem para vencer, mesmo quando as dificuldades se apresentam mais desafiadoras. Sob o seu comando, quanto mais desenvolve a capacidade de compreender, de sentir, mais amplia horizontes. Aquela história, não dá para ficar sentado, parado, esperando evoluir. Eu preciso agir, eu preciso desenvolver. Se você quer aprender uma língua, você vai pegar, abrir o livro e aprender? Não. Você precisa praticar, desenvolver, vai errar, vai tropeçar e vai desenvolvendo. Isso enriquece o ser humano. Isso amplia os horizontes. Eu passo para a próxima etapa do jogo. Próxima etapa da evolução. Nada é por instante. O ser humano, o ser vivo no planeta Terra, não evolui de um dia para o outro. A gente não percebe. É como. Quem é que lembra como é que aprendeu a andar? Alguém lembra? Lembra como era só engatinhar? Ou só ficar num berço deitado? Não. Nós evoluímos. E nós já não lembramos mais daqueles instintos tão primitivos. A gente já está aprendendo a desenvolver um pouco mais. Tudo bem até aí? Trabalhando-se os instintos e corrigindo-lhes o direcionamento, os sentimentos substituem-nos na sua maioria e alimentam a emoção superior. Olha só, eu tenho um instinto, eu preciso trabalhar e corrigir esse instinto. Alguém me desagradou de alguma coisa. Lá nos primórdios da humanidade, alguém me ameaçava e eu ia com a faca, cortava a cabeça, não era? Hoje em dia, nós controlamos esse instinto. No trabalho, às vezes, dá vontade. A gente, infelizmente, não brinca. Hoje eu estou que eu quero agarrar o pescoço de um. Olha o raciocínio que a gente usa como brincadeira. Eu quero pegar o pescoço de um e torcer. Eu preciso trabalhar esse instinto. Eu preciso trabalhar isso e corrigir. Quer ver coisa difícil, gente? Aprende, tem uma literatura sobre respostas que não causem conflito no ambiente de trabalho. Como dar respostas, né? Controlando as reações. Tu está lá fazendo uma palestra, uma explicação, uma apresentação de um trabalho, e o outro coleguinha, que de repente tem inveja, de repente está com ciúme, de repente não concorda, ele já atropela.
Se você for em cima dele, no mesmo nível, primeiro que perde a razão, segundo que ele vai entrar na defensiva, terceiro que você vai bagunçar mais ainda a coisa. Eu preciso aprender a trabalhar os meus instintos, corrigir, para que eles substituam por comportamentos e sentimentos melhores. Quando ainda se mesclam, é o nosso caso, né? Os instintos e os sentimentos, permanecendo os primeiros em predominância, ou seja, o instinto, em a natureza humana, destaca-se o tormento egotista, a necessidade da dominação dos impulsos inerentes ao primarismo. A gente não vê isso hoje em dia no mundo, né? Nenhum comportamento desse que os instintos predominem, né? Todo mundo já controladinho, educado, ninguém sai na rua querendo matar o outro, né? A gente ainda vê muito, infelizmente. Temos uma mescla já, mas ainda vemos muitas reações instintivas, primitivas, agressivas, que a gente já podia estar melhorzinho. Vamos para pensar no nosso dia a dia. Como é o meu dia a dia? Será que eu sou paciente o dia inteiro, tolerante o dia inteiro, compreensivo o dia inteiro, empático? Não? Então, se a gente entender esse mecanismo da evolução do ser humano, do espírito, com o corpo, com tudo, a gente vai fazer uma evolução um pouquinho melhor. Isso é autoconhecimento. Tudo bem até aí? Mágida quer falar alguma coisa? Ah, Silvia? Tá. Desenvolvendo as aptidões da afetividade. Surgem os impulsos da amizade, da compreensão, do dever, da fraternidade, da bondade, da abnegação, das aspirações pela conquista do conhecimento, da arte, da ciência, do pensamento filosófico. Quando a gente anda pela rua, eu posso só ver a sujeira da cidade, ou eu posso ver que tem uma flor num canto da calçada que está brotando. Para onde qual é a minha aptidão, qual é o movimento que eu faço? O que eu estou trabalhando? E não é tão consciente assim esse desenvolvimento. Mas a gente consegue fazer esse desenvolvimento das aptidões necessárias. Essa educação dos impulsos, dos instintos, as reações automáticas. O dia que nós conseguirmos pensar antes de dar uma resposta a uma situação ali, na hora que nos incomoda, nós vamos ter dado um belo prazo. Agora, por que que a fala do outro me incomodou? Por que a postura do outro me incomoda? Por que eu senti aquela emoção que veio numa fração de meio segundo? A gente ainda não conseguiu equilibrar tanto, né? Ô, Vera, Então, se a gente parar aquelas para duas observar, palavrinhas mágicas. é, a gente não. Quando a gente vê alguma pessoa nervosa, é difícil a gente encontrar, acho que a gente não encontra ela tomando uma boa decisão. Porque no auge da emoção, você não consegue Uhum. raciocinar direito.
Uhum. A gente precisa se acalmar, a gente precisa equilibrar para conseguir pensar com raciocínio. Não tem jeito. Você lembra de Gandhi? Quantas vezes ele rasgava aquele papel, jogava no lixo, o soldado vinha, dava na mão dele, ele baixava, pegava, botava de volta. Quantas vezes eles fizeram caminhada e ele ainda convenceu, conquistou vários outros. Eles iam caminhando, aquela parede de soldado, os primeiros que estavam na frente, eles metiam o porrete, batiam naquelas pessoas, eles caíam, as mulheres já estavam ali do lado, tiravam os seus corpos, vinha outra leva. Ninguém nunca levantou um dedo. Gandhi nunca levantou um dedo. Nunca sequer olhou aquela pessoa com raiva. Que evolução esse ser fez, né? E aonde nós estamos que eu não faria. Diga, Mari. Hoje nós estávamos fazendo nosso evangelho, eu e meu marido, e aí a gente adotou uma prática de, depois do evangelho, tirar pelo menos 10 minutos para ler um livro espírita. Por quê? Porque eu vejo o quão é importante o estudo, essas reflexões, esses aprendizado que a gente tira quando a gente está no grupo de estudo, como esse, como outros, que cada um de nós aqui faz parte, né? Porque se a gente for parar para pensar, quando você traz o exemplo do Gandhi, quando você trouxe o exemplo, você é Silvia, dos animais, quando que há um tempo atrás, talvez, nós tivéssemos a compreensão de olhar para a atitude de um animal. Uhum. Quando que, há um tempo atrás, não sei, o esposo da Silvia ia ter a sensibilidade de olhar para os olhos de um rato e não ter coragem de tirar, de machucá-lo. A mesma coisa quando a gente deixa que o nosso dia a dia, as nossas atitudes, elas vêm pelo impulso. Elas não vêm com reflexão, elas não vêm com meditação. Daí a importância que a Joana sempre chama a atenção da gente de meditar. Mas não é aquele meditar de ficar de olhos fechados somente e silenciando, mas é meditar em cada ação nossa, em cada atitude nossa, porque se nós somos espíritas, nós somos cristãos, nós somos aquelas pessoas que estão tendo acesso ao conhecimento divino, qual é o uso que nós estamos fazendo desse conhecimento? É simplesmente para colocar no nosso currículo, se é que a gente consegue fazer isso, Uhum. e ganhar títulos? Eu vejo que não. Eu vejo que é necessário que a gente realmente invista nesse autoconhecimento, autorrefazimento, autorreflexão. Porque se nós fizermos isso, e aí eu lembro de novo do meu marido dizendo, mas meu Deus, a humanidade está perdida. Eu falei, nós somos humanidade, nós somos seres humanos, mas eu posso, e aí você traz o exemplo do Gandhi, eu posso ser aquele que exemplifica a paz e me tornar um multiplicador. É uma atitude aparentemente simples, mas que não é tão simples. E a gente ensina não pelo que a gente fala, mas pelos nossos exemplos, assim é com nossos filhos, assim é com nossos pares. E hoje nós, nessa nossa sociedade da velocidade, do hiperconsumismo, do hiperfoco, a gente perdeu o foco em nós mesmos. A gente se perde nesse contexto de
que eu posso dizer de aldeia global, e esqueceu de olhar para dentro de nós, de fazer um oratório divino dentro de nós mesmos. Eu vejo que é isso que a Juna vem chamando a atenção para a gente. Por que nós estamos desconectados dos sentimentos tão nobres que nós sabemos que há em nós? Por que nós nos perdemos em nós mesmos daquilo que é a nossa referência com o ser superior? Acredito que seja dentre as dificuldades que a gente tem hoje, de querer concorrer sempre, de querer ter status, de Uhum. querer mostrar quem nós não somos, de usar máscaras o tempo todo. Uhum. Então, talvez seja por isso que nós estejamos tão adoecidos e tão distante de nós, consequentemente do ser maior. Era isso. É bem isso. Tchau. E aí, agora que eu não consigo voltar mais screen meeting. Não. Alguém botou algo no chat, é isso? Não. Pode seguir, Vera. Estou tentando que apareceu aqui. Posteriormente, é que baixou um negócio aqui. Posteriormente, esses impulsos iniciais se transformam em conquista, que se inserem no comportamento emocional. Daí o exemplo que a Mari falou, que como consequência, os vazios que decorrem da não predominância da natureza animal são preenchidos pelos ideais. Olha o Chico aí, olha o Divaldo, olha quantos trabalhadores, quantos seres humanos, Gandhi e tantos outros, dominaram esse instinto primitivo animal e preencheu eles com ideais, com tarefa, com o que realmente tem que fazer, às quais o indivíduo oferece a própria vida quando necessário, por compreender o significado da luta e da existência. Gente, hoje em dia a gente não vai se colocar lá no Coliseu para ser comido pelos leões, né? Mas há esforços, sacrifícios, hoje em dia, de um ritmo diferente, mas existe, não? Controlar o meu orgulho e não aceitar a provocação de uma pessoa é um sacrifício, é um esforço que a gente precisa fazer. E é aos poucos. Hoje eu tolero ali até meio de um décimo de uma provocação. Conforme eu vou praticando, eu vou passando a ter uma resistência maior, uma compreensão maior, o sentimento mais desenvolvido. E aí eu começo a me preencher de ideais. Qual é o maior ideal que nós podemos ter na nossa vida? É nos tornar seres humanos melhores. É nos tornar homens de bem. É nos tornar espírito que está num pouquinho mais. Gente, eu olho para mim, eu confesso, não tem vergonha, eu estou longe, mas longe aos extremos de um Gandhi. Que a primeira vez que um cara daquele desce na minha mão, eu ia dar com a outra na cara dele.
É difícil, mas é possível. Com certeza, em outras encarnações, eu não ia com a mão, eu ia com a espada e cortava a cabeça do outro numa boa. Então, nós vamos desenvolvendo aos poucos. Agora, eu não posso sentar e esperar que a transformação aconteça do nada. Toda transformação exige esforço, exige movimento, exige prática. E, com certeza, muitos desses espíritos amigos que eu estava falando, que vieram com uma evolução um pouco maior do que a nossa, com certeza eles já fizeram essa caminhada um tempo atrás, né? Apesar dos pesares, espera lá, que hoje não está funcionando esse negócio aqui. Tem hora que eu não consigo sair de volta para o Zoom. Apesar do alto Você quer que eu significado. compartilhe, Vera? Pois é, eu acho que seria uma boa. Peraí, Deixa eu deixa eu abrir parar aqui o aqui. Canva. Eu estou com o Tá, Canva aberto, deixa eu abrir o documento. eu vou sair enquanto isso. Tá. Você está em qual Tá? página? Já abri. Depois do Chico. Apesar do alto significado. Não sei o que eu fiz aqui, que eu não estou conseguindo hoje andar na tela. Espera aí que eu vou pôr para... Tá bem. Não, não é aqui. Calma que ele é lento. Apresentar em tela Ele cheia. não. É lá, agora lá embaixo. Apresentar. É que ele Eu vou estava passando. demorando a colocar aquilo ali. Espera aí que eu vou passando. Agora tá com as artes, com as movimentações. Opa, foi demais, né? Ou não? Aí faz mais uma agora, na próxima. Desenvolver. Não, mas passa. Passa não. Não. A gente já 11. foi, mais uma. Aqui. Apesar do. Aí, Opa, não, pronto. volta. Pronto. Apesar do alto significado que possui os sentimentos, agora, olha, vamos avaliar esse ponto. Torna-se necessário que a razão sempre os conduza. Da forma que não se transformem em desarmonia, se comandados pelo desejo egotista ou se façam áridos, porque as suas tentativas iniciais de plenitude não encontraram ressonância no mundo objetivo, proporcionando os prazeres que se aguardavam. Se eu mantiver o foco que a realidade é aqui, o mundo material, o mundo objetivo, algumas coisas não vão fazer sentido, não vão é, é, responder como eu gostaria, né? Então, eu preciso usar a razão para conduzir o sentimento. Preciso pensar. Lá no instinto é automático, é resposta imediata. Quando eu começo a usar a razão e o sentimento, as duas asas do anjo, eu equilibro a coisa. O sentimento precisa passar pelo crivo da razão.
conversas, nos diálogos ou atendimento com algumas pessoas, às vezes em extremo sofrimento emocional, muitos trazem casos de rompimento de relação. E o foco deles é só aquilo. E a pessoa não consegue dar sequência na vida dela. Ela fica amarrada ali. Ou seja, ela não consegue aceitar. Aí nós vemos o egoísmo. Porque quando um não quer, dois não brigam, certo? Se a outra pessoa tomou a decisão dela de seguir outro caminho, aquilo me dói. Mas eu não posso parar a minha vida. E aí entra num processo patológico, óbvio, envolve uma série de coisas. Raciocínio. Vamos usar a razão. Eu não posso obrigar a uma outra pessoa a estar comigo porque eu quero. Porque eu acho que é melhor. O meu filho, minha filha, não pode fazer uma determinada carreira porque é essa que eu defino como melhor. E assim vão trocentos exemplos na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente usa, deixa o sentimento correr solto, muito ainda dominado pela emoção, e não passamos pelo crivo da razão. E não equilibramos. Né? Estamos aí com um problema na humanidade. A humanidade soltou o intelecto, foi embora e a moral ficou estacionada. Vamos usar a razão. O ser humano é um ser gregário. Necessita de viver em conjunto. E aí os seres se fecham por egoísmo dentro do seu perfil de Instagram, ou TikTok, ou o que seja, se isolam ali, porque é mais fácil. Eu não tenho que olhar no olho do outro. Se me desagradar, eu bloqueio. E assim vai. Só que isso vai causando outros sofrimentos. Cadê a razão, o equilíbrio? A gente precisa trabalhar as duas coisas. Passa para a gente, Silvia, por favor. Decodificados e conduzidos por alguns neuropeptídeos, os sentimentos se originam no self, no espírito, no interior, que se exteriorizam pelos condutores neurais, expressando-se por todo o organismo físico e emocional, passando a exercer um papel de grande relevância nos processos da saúde, pelas altas cargas de que se reveste em razão da conduta mental do indivíduo. Então vamos lá. Quem comanda tudo é o espírito. O sentimento não vem do nada. O sentimento vem do espírito, que é materializado por essa máquina que eu aciono. E aí tem todo um caminho fantástico de neurocondutores, são energias. Gente, se eu pôr o dedo no fogo, essa região da ponta do dedo passa de um por um, vai até o cérebro, vai até o espírito, volta numa fração de segundos. Imagina as grandes coisas. Imagina
tudo que nós fazemos na vida. Qual é a minha conduta mental que conduz todo esse aparelho que dá rumo à minha evolução, seja ela qual for. É um aparelho fantástico. Os neuropeptídicos são substâncias, as sinapses, né? E às vezes o organismo da pessoa tem uma falha nessa produção de sinapses, ou seja, dessas energia, isso causa problemas físicos. Mas até isso, quem comandou foi o espírito, que em diversas encarnações produz um corpo físico com uma limitação ou outra, dependendo do passado, da história e da necessidade de aprendizado que a gente tem na caminhada. Passa para a gente, Silvia. E aí a gente entra na vontade, né? Vamos ver agora o que a vontade tem a ver com essa história toda. E Joana traz Nietzsche, que foi um filósofo alemão que definiu vontade como um impulso fundamental inerente a todos os seres vivos, que se manifesta na aspiração, sempre crescente no maior poder de dominação. Aqui, poder de dominação não é só querer ser o dono do mundo, tá? É um movimento natural que a gente tem de dominar alguma coisa, de progredir. O ser humano tem isso inato, né? O ser humano nasce e vai fazendo todo um progresso de conquista instintivamente e também racionalmente. O que move o ser humano? A vontade. A vontade é esse impulso que é necessário, né? Salvo alguns casos patológicos, que a pessoa não consegue se mover, não consegue ter vontade, mas isso também está lá atrás, na origem do comportamento mental do indivíduo. Passa mais uma, Silvia, por favor. Considerando esse poder de dominação como algo que se expressa além do ego desejoso de sobrepor-se às demais criaturas. É algo além. Não é aquele negativo de querer pisar na cabeça de todo mundo. Aí, o sentido da definição de Nietzsche apresenta-se corretamente. Isso fala de Joana, né? Passa mais uma para a gente. Aí, essa vontade, né? Isso porque a vontade é a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade compensadora que resulte em paz íntima. Eu tenho um objetivo, um foco, né? E a minha vontade vai fazer com que eu encontre caminhos. Se nós olharmos a história da humanidade toda, quantos exemplos nós temos de pessoas que, movidas pela vontade de, ao atingir algum objetivo, trouxeram grandes benefícios para a humanidade. Passa mais uma, Silvia, vamos ver se essa é o exemplo que eu queria. Não, ainda não. A vontade, no entanto, procede do self, ou seja, do espírito, cuja materialidade
se exterioriza em forma de querer e conseguir ou de não desejar. E por isso mesmo considera-se fraco, incapaz de atingir as metas que os outros alcançaram. Então, assim, a vontade ela procede do meu interior, né? E aí eu dependo da maturidade, do caminho que eu fiz até aqui, né? Na forma de querer e conseguir ou de não desejar. Como é que eu vou, que caminhos eu vou buscar para alcançar aquele objetivo? Lá no começo estávamos falando da bomba atômica, né? Não, alguma dessas que a Silvia trouxe de exemplo, Nitroglicerina. nitroglicerina. A nitroglicerina, graças à descoberta e o controle da nitroglicerina, nós abrimos caminhos por aí. Fizemos túneis, passagens, facilitaram. Mas como é que eu cheguei lá? Né? Quantas coisas a gente objetiva e qual é a minha vontade? Qual é a quantidade de esforço que eu vou dedicar para alcançar esse objetivo? Eu vou para a academia, segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo, aí está chovendo, aí isso, aí aquilo, e o perder peso foi ficando para trás. E o manter a saúde foi ficando para trás. Qual é a minha vontade? Quem é que está controlando a minha vontade? E vocês já notaram cá para nós? A gente tem sempre uma explicação externa para aquilo que a gente não faz. A interna nunca, né, a gente admite. A gente vê uma limitação externa para alcançar aquilo. Ou eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não posso aquilo, eu sou um coitado, né? Senta na beira-estrada e fica chorando. Essa vontade é um impulso, é o que faz eu andar. Agora, essa vontade é controlada pelo espírito, pelo self. E qual é o tamanho da minha vontade? Qual era o tamanho da vontade de Gandhi de libertar a Índia? E ele fez. Foi fácil? Não foi. Custou muita dor, muito sofrimento e a vida dele. Mas ele alcançou o objetivo. Depende do nível do self, do indivíduo, que mobiliza a vontade. Gente, tem tanta coisa pequena, até ir para a academia, que se nós racionalizarmos a coisa, pensar, analisar, usar a razão, mobilizar a minha vontade, eu vou alcançar o objetivo. Tem gente que às vezes olha, nossa, mas como que é? Tá rico, tá chique, tá poderoso. Não, não é que a pessoa tá rica, tá chique, tá poderosa. É que a pessoa teve vontade, persiste, fez o caminho para poder chegar naquele patamar, para poder conseguir atingir aquele objetivo. Passa mais uma para a gente. Vários fatores, no entanto, endógenos e exógenos, internos e externos, respondem pela ação da vontade. Em razão da imaturalidade psicológica ou também dos transtornos de comportamento que experimentem, o indivíduo sofre efeitos hormonais e de outros
produzidos pelos neuropeptídeos, que desarticulam as substâncias responsáveis pela afetividade e induzem a estados de incapacidade emocional para decisões e atitudes que exigem força interior e desejo da vitória. Uma pessoa em depressão patológica, não é um momento depressivo, numa situação específica, pontual, que todos nós passamos, mas uma depressão patológica. Ela tem uma falha no cérebro. Ela não levanta de casa para ir procurar um médico. Não levanta. Não é o espírito que não está com vontade. Ali já é um processo físico impactando no processo, na evolução. Agora também, eu fico pensando, o que causou essa falha mecânica no processo do cérebro? Não foi algo por acaso. Não pode ser algo por acaso. Não foi uma falha ao acaso na hora da constituição física. Certo, deve haver um reflexo aí do passado. Os estudos de vários comportamentos psicológicos, psiquiátricos, se a gente for passar os olhos e estudar através da doutrina espírita, nós vamos ver, inclusive, muitos espíritos que não querem essa encarnação, vieram empurrados e não querem, e querem voltar, e se fecham, e se isolam. Cria um processo físico que também não impacta. Então, temos aí vários transtornos, várias deficiências, várias coisas que desarticula as substâncias responsáveis pela afetividade, assim como por várias outras respostas que nós damos. E aí nós temos os internos e os influenciadores externos e externos. Uma família desestruturada, uma situação de violência, principalmente violência na infância, violência física, violência psicológica, violência sexual. Gente, as marcas que isso deixa numa pessoa, elas são gigantescas, são os famosos traumas que são complexos demais da gente entender numa visão só física e, sim, causa um sofrimento muito grande àquela pessoa e àqueles que estão na sua volta. A sociedade sofre com isso. Embora faça vista grossa, não pareça, o problema não é meu, é do vizinho, mas sim um caso de suicídio, um caso de total desequilíbrio mental, impacta sim na nossa sociedade. É uma sociedade doente, não é um problema só lá do outro. Nós precisamos entender que o processo é individual e coletivo. A gente caminha junto. Passa para a gente, Silvia, por favor. Alguém quer falar alguma coisa? Okay. A vontade é, portanto, o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais é exercitada. Quanto mais eu pratico,
por que que nós estamos no grupo A, B, C, D, segunda, terça, quarta, quinta, domingo à noite, estamos nós aqui tentando ler Joana, 2 capítulozinhos. Por quê? Porque essa vontade que nos impulsiona de conquistar um pouquinho, de nos transformar em seres melhores, conquistar um melhor comportamento, um melhor reflexo, uma melhor evolução. Isso vai me trazer paz interior. Eu tenho, não é só vir no grupo de estudo, né? Que às vezes eu acho que tem espírita que preenche a semana todos os grupos, né? Mas só vai lá, escuta e sai. A gente brinca na casa espírita que tem pessoas que só vão lá porque querem receber o passe e vão embora. Escutar a palestra, aí é aquilo que eu falei lá no começo, que de repente vai dar uma catucada interna, que vai me fazer mover, pelo menos em refletir no meu comportamento, no meu proceder, aí já está querendo demais de mim, né? Aí já existe demais, né? Aí tem que ter muita vontade. Por que que às vezes o movimento espírita tem tão pouca gente? Gente, é difícil. Tu chega lá, os caras vão dizer, a Joana vai dizer que a responsabilidade é tua. Aí eu vou ter que fazer esforço, ter vontade, me impulsionar para poder conquistar um espírito melhor, me transformar num ser melhor. Então, a vontade é aquele motorzinho que faz com que eu mova. Passa para a gente, Silvia. A vontade se radica nos intrincados tecidos sutis do espírito, que é habituado à execução de tarefas ou não, consegue movimentar as forças internas de que se constitui, a fim de atingir os objetivos que lhe devem representar fator de progresso. Olha aí a vontade nos tecidos sutis do espírito. Então, a vontade é minha. Eu não posso ter desculpa, né? Eu nasci sem vontade. Teve uma falha mecânica na produção e eu nasci sem vontade. A vontade está lá. E a gente precisa mover. É igual ir para a academia. No primeiro dia você vai remando, se vai, no segundo dia você já está com perna doendo, braço doendo, tudo doendo. Aí você está chovendo, não vou, estou dolorido. E aí a gente começa a remar. Só que quanto mais a gente for, a gente persistir naquele objetivo, mais eu vou conseguir me mover. Inclusive, a minha vontade vai ser maior. Se eu vou proceder uma análise, um raciocínio, usar a razão, compreensão, eu vou conseguir mover nessa direção. Passa para a gente, Silvia. Que horas tem? 10 horas já? Quando alguém fracassa em qualquer atividade, isso não representa debilidade de esforço ou falta de vontade, bem direcionada. Antes, transforma-se em um elemento de experiência para futuros tentantes. Esse moço aí, ó, que eu botei o bonequinho, Thomas Alva Edison, que nos trouxe a lâmpada. Ele não teve uma ideia e de cara ele elaborou, criou uma lâmpada. Ele tentou, segundo os historiadores, mais de 1000 vezes. Em 999, ele falhou. Se ele não tivesse essa vontade, essa consciência de que era possível criar,
as falhas dele, ele ia aprendendo. Ah, isso aqui não deu certo. Então eu preciso fazer assim. E aí ele foi, mas a vontade foi impulsionando para que ele seguisse. Toda tentativa que não resulta como um sucesso transforma-se em mensagem de conquista de valor que poderá ser utilizado em nova ocasião, facultando o logro noutro ensejo. Então, você prossegue, é aprendizado. Na academia, você consegue fazer 10 movimentos do tal exercício. Com o tempo, você faz 15, faz 20, vai acertando a coisa. Então, nós aprendemos com tentativa e erro. Só que nós precisamos da vontade para seguir. Passa mais um, Silvia, por favor. O que não me avisou da hora? Essa aqui foi um exemplo que eu estava pensando que eu ia trabalhar depois, acabei não trabalhando. A vontade dessa mulher de se curar era tamanha. Ela só tocou o manto do Cristo. Quantos outros tinham tamanha vontade e administrar os seus sentimentos que conseguiram a cura? Quantas vezes o Cristo disse, tua fé te curou? Quantas vezes ele disse, vá, não erre mais? A vontade. E ela foi para a ação. Ela sabia que ele ia passar, ela foi para o meio da multidão. Eu só preciso tocar o manto dele. E quantas coisas bem menores que nós queremos fazer e às vezes a nossa vontade dá uma rateada. Então vejam a perfeição da natureza da criação, que nos deu toda a ferramenta, que nos deu esse corpo fantástico, que nos deu lá, nós somos filhos de Deus. Nós somos seres maravilhosos, com um potencial maravilhoso. Não podemos ser egoístas de querer, vou ter uma ideia e vou fazer isso na mesma hora. Não, vou precisar aprender os caminhos. Eu vou errar e vou acertar. Então, gente, nós somos capazes. O que Joana trouxe ali é um pouco da nossa capacidade de fazer acontecer. Então, que a gente possa continuar persistindo, mobilizando a nossa vontade para a gente seguir. Passa mais um, Silvia, até o último. Continuemos tentando, persistindo, movendo a nossa vontade, usando a razão e o sentimento, para que a gente junto, todos nós possamos evoluir da melhor forma possível. Vou calar minha boca, que eu já falei, ninguém, mas as duas aí não me avisaram do horário. Tá todo mundo aqui, todo mundo persistente, tem boa vontade, tá tudo ali afiado. E a gente possa buscar, né, esse apoio que a gente tem nos outros, na literatura, na espiritualidade, em Deus, para que a gente possa fazer essa evolução da melhor forma possível. Cristina abriu a câmera para fazer nossa prece? Ou alguém quer comentar algo? Quem vai fazer a prece? Posso fazer, minha Pode. querida. Vai, Silvinha. Então, tá. Gente, obrigada. Desculpa o horário, perdão. Eu me atrapalhei aqui também. Imagina, Vera. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, com essa imensa gratidão de terminarmos o domingo com esse estudo tão enriquecedor, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade
de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouquinho mais sempre, Joana, sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções. E agradecemos, Senhor, e pedimos a permissão para encerrar esse estudo, permanecendo conosco e pedindo a bênção e muita saúde a todos nós, aos nossos amigos, irmãos e familiares. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Boa noite para todos. Boa Boa noite, semana. meus Sabe por que queridos. que ela foi no tempo? Porque agora são 9h10, entendeu? É,